Culpar a genética por sua falta de resultados é um erro comum que muitos já cometeram, mas a literatura científica nos prova que os mecanismos de hipertrofia eles são universais e logo são ativáveis em qualquer indivíduo. Então os famosos non-responders, eles não existem, são basicamente um mito. Se você não sabe, o termo non-responder geralmente caracteriza-se por uma célula que não consegue gerar adaptações a partir de um determinado estímulo. E dentro da musculação nós já temos evidências sólidas provando que não existe nenhum indivíduo que simplesmente tem todas as suas células impossibilitadas de reagirem a um estímulo durante seu treinamento. Então já partimos da premissa que qualquer indivíduo pode criar novas adaptações de hipertrofia e sempre estar evoluindo. A genética apenas influencia o potencial total de crescimento e a velocidade dessa hipertrofia. Mas não faz sentido algum você dizer que não está evoluindo por culpa da genética, visto que não existem fatores genéticos que te impossibilitam de evoluir após um certo ponto e te faça atingir uma estagnação definitiva. Na verdade, sempre que chegamos a um platô de hipertrofia, normalmente é um problema ou de estímulo insuficiente ou de um acúmulo excessivo de dano muscular, e basta você mudar a logística e estrutura do seu treino por completo e dos fatores externos para você voltar a evoluir o seu físico. Mas vamos lá, existem sim os hard gainers, que basicamente seriam aqueles indivíduos que têm maior dificuldade em ganhar músculo, e normalmente isso ocorre por dois motivos principais. O primeiro é pelo déficit de ativação voluntária, ou seja, aquele indivíduo ele não consegue acessar uma quantidade tão alta de fibras musculares quanto a maioria dos indivíduos, e essas fibras musculares que ele não consegue acessar são justamente aquelas fibras do tipo 2 que são rápidas e glicolíticas, aquelas que conseguem atingir diâmetros maiores. Então, pegando um cenário imaginário aqui, pode ser que um indivíduo, mesmo com o mesmo tempo de treino, o mesmo treino aplicado, todas as variáveis externas de acordo e idênticas, pode ser que em um indivíduo, por causa de fatores genéticos, ele apenas consiga recrutar 80% das suas fibras musculares disponíveis dentro das suas unidades motoras, enquanto outro indivíduo consegue facilmente recrutar 95% das fibras musculares. E esse aumento de 15% não são de fibras lentas ou de fibras que podem não gerar tanta hipertrofia, porque segundo o princípio de Hahnemann, nós ativamos as unidades motoras em ordem de tamanho, então por último serão ativadas aquelas de limiares mais altos, então por isso que uma leve porcentagem já pode fazer uma alteração brusca na velocidade dos seus resultados. E o outro motivo também, além do déficit de ativação voluntária, também temos a proporção de fibras do tipo 1 e do tipo 2, isso aqui vocês já sabem, as fibras do tipo 2 elas crescem mais rapidamente e consequentemente existem indivíduos que têm músculos mais compostos, ou seja, músculos dominados por uma maior quantidade de fibras do tipo 1, que são aquelas que têm funções mais posturais, estruturais e não focadas em performance atlética como as fibras do tipo 2, que são aquelas menos resistentes, mais suscetíveis ao dano muscular, porém elas são mais adaptáveis, elas são melhores aí, visando performance atlética e também para gerar hipertrofia. Saiba que não existem pessoas que são apenas compostas por um tipo de fibra. Mesmo você tendo uma alta quantidade de fibras do tipo 1, ainda pode estimular a hipertrofia tranquilamente, principalmente se você aplicar algumas práticas que vão aumentar o seu recrutamento motor para acessar aquelas fibras que conseguem crescer com maior facilidade, que são as do tipo 2. Como eu falei, normalmente elas são as últimas fibras a serem atingidas dentro da unidade motora, e isso significa que se você não treina com uma intensidade real e não usa práticas para aumentar o seu recrutamento motor, você não vai acessá-las. Por isso sempre enfatizamos a importância da curva força-velocidade e de técnicas que aumentam os limiares das fibras musculares recrutadas. Uma dica para você que ou tem um déficit de ativação mais baixo, ou simplesmente por você que é mais composto por fibras do tipo 1, não tem como você saber se você não fizer um teste. Basicamente, eu digo para você aumentar o seu recrutamento motor durante o exercício, simplesmente porque aumentar o seu recrutamento motor com uma frequência suficiente, você vai estar gerando adaptações simplesmente porque a adaptação do recrutamento motor é o próprio recrutamento motor. Então, se você passa um certo período durante sua vida de treinamento buscando colocar práticas que aumentem o recrutamento motor de cada exercício, consequentemente, com o passar do tempo, você vai reduzir esse déficit de ativação voluntária e conseguir ter uma ativação maior das fibras, mesmo se você parar de aplicar essas práticas para aumentar o recrutamento motor. E quais seriam essas práticas que me fariam acessar uma maior quantidade de fibras do tipo 2? Bom, existem inúmeras, como por exemplo, utilizar exercícios monoarticulares, unilaterais, reduzir a percepção de esforço do exercício, utilizar cafeína, técnicas avançadas como cluster set ou briefing set também, usar exercícios mais estáveis e menos complexos, entre inúmeras outras opções. Claro, também sempre buscando uma curva força-velocidade bem lenta, buscando aquelas repetições involuntariamente lentas que são com esforço máximo e velocidade baixa. Bom, contudo, o termo hard gainer ficou muito popular porque uma quantidade absurda de pessoas se caracterizam como indivíduos de genética ruim ou mediana, mas para verificar se isso realmente é verdade, vamos olhar para os três principais contribuintes dentro do nosso treino. E o primeiro é o estímulo dele. Inúmeros estudos eles provam que as últimas repetições da série são as que mais geram crescimento. Se você é um indivíduo que treina com 4 ou mais repetições em reserva, saiba que você está com resultados limitadíssimos e você precisará de um volume bem maior para conseguir acumular um estímulo suficiente. E o que eu quero trazer aqui? Que todas as suas séries devem ser sua top 7 com proximidade da falha real e por consequência o seu volume será mais baixo ou moderado. Fazer muito pouco pode ser um problema. Certifique-se
decide continuar aumentando seu volume de treino até encontrar uma queda na qualidade da sua progressão. E o segundo pilar é a sua frequência de treino. Os estudos de manutenção já nos provam que realizar 4 séries válidas, porém apenas uma vez por semana, não gera hipertrofia, gera manutenção da massa magra. Por isso que talvez o seu problema possa ser não estimular cada músculo pelo menos 2 vezes por semana com um volume suficiente. E o terceiro pilar é a sua recuperação. A literatura mostra que a evolução, que o progresso congela quando o acúmulo de dano muscular é excessivo, quando nós estamos treinando sempre em estado de acúmulo de fadiga. Sabe por quê? Simplesmente porque existem alguns mecanismos de fadiga que literalmente reduzem a quantidade de fibras musculares que você consegue acessar. Então, se tu já é um hard gainer, que basicamente que consegue acessar uma menor quantidade de fibras musculares e que também tem uma menor quantidade de fibras do tipo 2, e você junta isso ao acúmulo de fadiga, que basicamente vai também reduzir a quantidade de fibras musculares que você pode recrutar, saiba que os seus resultados eles serão limitadíssimos, porque a maior parte das fibras que você acessa durante um treinamento ou durante um exercício são aquelas oxidativas que têm maior dificuldade de gerar hipertrofia, maior dificuldade de crescimento. Então, por isso que o seu objetivo é fazer o máximo possível dentro do seu limite recuperável. Sempre trabalhar com o máximo de volume que você consegue, com o máximo de intensidade que você consegue, com o máximo de frequência também que você consegue, dentro de um contexto na qual você ainda consiga se recuperar. Então, por consequência de um treino realmente intenso e com uma frequência de pelo menos 2 vezes por semana, o volume tende a ser um pouco menor do que a maioria está acostumado. E por fim, algo extremamente importante, para você se autotitular como um hard gainer, você precisaria no mínimo ter passado por um período extremamente disciplinado e constante com a sua dieta e treinamento. Se você nunca testou treinar por meses de forma 100% correta e focada, sem pular treinos ou ir embora mais cedo da academia, se você nunca seguiu uma dieta voltada para o seu objetivo atual de forma consistente por vários meses também, e por fim nunca ligou para variáveis externas como o sono ou o estresse, saiba que você não é um hard gainer. Você só precisa entender que para ter resultados excepcionais e excelentes, você precisa entregar muito mais do que a maioria das pessoas estão acostumadas. Então, para resultados anormais, você precisa também de uma disciplina e constância anormal também. É necessário saber sim que existem trade-offs e sacrifícios que podem valer a pena ou não, dependendo do seu objetivo e do teu contexto. Então, o que você vai fazer agora mesmo é traçar um objetivo por completo, seja ele perder massa muscular, perder gordura, enfim, qualquer que seja o seu objetivo. Você traça o seu macro objetivo e você vai acabar picando ele entre vários pedaços, entre pequenas peças, e dividir essas peças entre meses, semanas e dias. Você vai separar aquela meta que você tem que atingir no mês, como por exemplo, perder 5 kg de gordura dentro desse mês. Depois você vai picotar em metas semanais, exatamente quantidade de cardio que você tem que fazer, treinos que você tem que fazer durante a semana, déficit calórico, enfim. E depois as metas diárias, exatamente a quantidade de cardio que você realiza diariamente, quantas calorias você vai comer em cada dia, quantidade de sono, enfim, entre várias outras variáveis. E é dessa forma, utilizando essa engenharia reversa, que você vai atingir os seus objetivos, seja dentro da musculação, para o seu físico ou em qualquer área da vida. Lembre-se, traquear a sua evolução é essencial também. Saiba que tu nunca vai estar levando realmente o seu físico a sério se tu não tá se pesando todo dia em jejum e anotando a sua média de peso semanal, se tu também não tá anotando as suas cargas e repetições com um logbook de treino, seja ele virtual ou físico também, e principalmente se tu não tá tirando uma foto do seu físico a cada 6 a 8 semanas, porque se tu não tira uma foto dele, tu não consegue comparar pra ver se realmente você tá no caminho correto ou pra ver se você realmente não tá perdendo gordura alguma ou não tá ganhando músculo algum e algo deve ser alterado dentro do seu planejamento. Claro, se você é um indivíduo avançado, pode ser que as fotos apenas façam diferença anualmente, porém se tu é um indivíduo iniciante ou se você é um indivíduo em déficit calórico, você pode ver resultados a cada 4 semanas, vai depender bastante aí, eu já falei sobre isso em outro vídeo desse canal. Então, se você quiser acessar a maior plataforma de ensino científica, a JC Academy, tanto de treino e nutrição e variáveis externas, basta você ir nos comentários fixados, e se você quiser ser acompanhado diretamente por mim, quer que eu aplique a ciência por completo dentro do seu protocolo atual de treinamento e revise tudo que você precisa aplicar, basta você me contatar também aí no mesmo link que terão aí os meus 2 serviços. Tamo junto, rapaziada, deixe seus comentários aí, me siga na rede vizinha, tamo junto, é nóis.